sou Juliana, sou psicóloga, coordenadora da psicoterapia da equipe de infância e adolescência do PROVE, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as crianças e os adolescentes na pandemia. Eu vou começar com uma primeira parte, que são os aspectos introdutórios, o mundo da criança, e a adaptação ao cenário, o atendimento online. Então, né, primeiro de tudo, né, a gente precisa parar para escutar a criança, ouvir, né? As crianças, elas percebem as mudanças ao redor e poder ouvir quais são as suas fantasias, quais são os seus medos. Elas já têm um mundo interno que é povoado de tudo isso, né? E elas podem apresentar angústias, medos com relação ao que está acontecendo, né? E elas comunicam não só através das falas e perguntas, mas também através de sonhos, dos pesadelos, das brincadeiras, dos comportamentos. Então, é importante poder estar atento a tudo isso. O Emicida, ele nos lembra, né, da importância do olhar de uma criança para as coisas do mundo. Fica pra nós, pra eles, férias, morre esperança. E tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, aos olhos de uma criança. Gente, barro, vento, karma, roupa, aos olhos de uma criança. Gente, sarro, alento, calma, moça, aos olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, olhos de uma criança. Então, né, ao conversar com as crianças, a gente precisa lembrar da linguagem apropriada para a idade, né, poder filtrar as notícias e o acesso aos noticiários, né, conversar de uma maneira franca, né, dizer a verdade, mas sempre podendo ficar atento para o que aquela criança está conseguindo escutar, né. Tudo isso, né, porque os pais, os responsáveis, os cuidadores, eles são suporte e continência para as vivências da criança. Eles ajudam numa possibilidade de tradução, né, daquilo que está se passando no mundo interno delas, e isso, né, esse movimento de traduzir e de amparar todas essas angústias também ajuda com que esse momento não se torne traumático para elas, né. E explicar o necessário, respondendo as perguntas que a criança traz, não ir além, né, e sempre trazendo o lúdico. A gente sabe que é um momento que é bem difícil para a família como um todo, né, os pais estão tentando equilibrar trabalho de casa, cuidar da casa, da alimentação das crianças. A gente já viu também, em outros momentos, a importância de se manter a saúde mental e algumas possibilidades para isso, né? Então, manter a rotina, como é importante ter os horários na medida do possível, porque isso é organizador também para a criança, né? E para os pais, né? Mas também pensando nessa parte do lúdico, como sugestões, né? Não como algo, uma tarefa a mais que precisa ser imposta para essa família que já está sobrecarregada, né? Então, cada um também saber do seu limite, da sua possibilidade, e pode até descobrir que o lúdico é gostoso até para os pais, né, compartilhar esse momento com as crianças e tirar esse peso de toda essa situação de confinamento também e da pandemia. Então, lembrando do lúdico, né, de como explicar as coisas para a criança. Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão da areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava. Bom, então, depois de tudo isso, né, desses aspectos introdutórios, a gente poder pensar como é que faz essa adaptação para os atendimentos psicoterápicos online, né?
algumas crianças já vinham em atendimento, né, desde antes, então, em atendimento presencial, né, então, algumas coisas da gente pensar como fazer essa transposição para o online, né. Então, primeiro que o CFP já tinha regulamentado, né, os atendimentos via tecnologias da informação e da comunicação, e em março desse ano, né, eles fizeram modificações para acelerar a possibilidade dos psicólogos começarem os atendimentos, então, e sempre pautados também pelo Código de Ética, né. Então a gente passou a pensar algumas coisas sobre como fazer esses atendimentos. A primeira coisa é pensar, e o mais importante, na manutenção do vínculo, né? Como a presença, mesmo à distância, pode ser tranquilizadora no sentido de não haver uma ruptura abrupta no vínculo construído, né? A segunda, outra questão a se pensar, é que o enquadre e o setting também é interno, né? Então, dessa forma, o trabalho pode ser feito e ampliado para fora das quatro paredes da sala de atendimento, né? Como em muitos outros trabalhos já desenvolvidos por psicólogos em campo, né? E aí a gente passa para a questão das crianças, né? Então, como fazer com a técnica, né? Já que no atendimento na infância a gente usa brinquedo, a gente usa muito o corpo, né? Então, a Patrícia Greenfield, ela nos retoma o conceito do brincar do Winnicott, que é uma função constitutiva, e ele está nessa dimensão de integração entre o externo e o interno, né, no espaço potencial. Então, o brincar, ele não se dá no espaço físico, mas ele se dá no entre, né, e entre o brincar do psicólogo e da criança, né. E o Winnicott fala também, né, que a psicoterapia também é passar de um estado em que não é possível brincar para um estado em que o é, né. Então, temos ouvido experiências, né, das crianças mostrando seus brinquedos, encenando histórias, jogando stop, cada um lado da tela, fazendo desenhos, né, interações com a câmera que vão mostrando a proximidade e o afastamento, a presença e a ausência, né, então, essa possibilidade de também sermos criativos, né, e disponíveis para essas alterações, e por fim, né, a autora nos deixa com essa citação, né. Então, né, afastadas de vínculos importantes de um lado e ou sobrecarregadas de tensões internas ou externas de outro, torna-se mais do que nunca crucial pensarmos a clínica online com crianças. Do contrário, a crise que vem escancarando na macro e micro questões até então ignoradas, deixa de ser uma oportunidade de mudança, cuidado, ficando apenas com sua faceta de tempo que para, de uma vida sem movimento e, portanto, em risco. E os riscos psíquicos da infância, sabemos, deixam marcas perenes. Então, é isso, muito obrigada.